Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro de 2023. Estamos introduzindo uma nova lição da Escola Sabatina, uma nova temática. Aliás, se você não teve a oportunidade de poder assistir ao vídeo introdutório da lição desse trimestre, eu te desafio a dar uma passadinha aí no nosso canal e dar uma olhada nesse livro, Introdução ao Livro dos Salmos. É um vídeo que a gente preparou com o propósito de dar a você pelo menos uma visão panorâmica daquilo que é o livro dos Salmos e daquilo que aguarda, ou daquilo que nos aguarda durante o estudo que faremos durante esse trimestre. Mas vamos começar o estudo desse livro, na lição número 1, com o seguinte tema: como ler Salmos. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Lucas capítulo 24, versos 44 e 45, que diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras. Esse texto, para já, é um texto muito importante. É um texto que vai mencionar, de alguma forma, um dos momentos mais tremendos da história de Jesus. Jesus tinha acabado de morrer, havia morrido na sexta-feira, o seu corpo foi colocado na sepultura. No domingo pela manhã, quando as mulheres foram até o sepulcro para poder ungir o seu corpo, embalsamar o seu corpo, o que encontraram foi, na verdade, um túmulo vazio. Enquanto elas choravam por ali, perceberam 2 anjos da parte de Deus que mencionaram a elas: por que vocês procuram dentre os vivos, ou dentre os mortos, aquele que está vivo? Vão e digam aos discípulos que ele ressuscitou. Maria, entretanto, Maria Madalena, ela ficou por ali, ainda chorando, e ela tem um encontro com o Senhor Jesus. João vai contar essa mesma história. Jesus pede para que eles retornassem até onde Jesus estava, até onde os apóstolos estavam, para mencionar isso a eles, mas eles também não acreditaram. O Pedro e o João vão correndo até o sepulcro. João vai chegar primeiro, mas não vai entrar no sepulcro. Pedro vai chegar logo na sequência. Ele vai entrar no sepulcro e vai perceber que a mortalha que tinha sido usada para envolver o corpo de Jesus estava por ali, mas o túmulo estava vazio. Mesmo assim, retornam para o cenáculo, fecham a porta, mesmo lugar aquele onde haviam tomado a ceia, e ficam esperando até que algo acontecesse naquela mesma noite. Enquanto isso, 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém estão descendo até Emaús, enquanto eles estão caminhando e conversando sobre os acontecimentos daquele dia. Eu imaginava que Jesus fosse o Messias, mas agora ele está morto, seu corpo foi colocado na sepultura e ainda por cima roubaram o corpo dele. Estão conversando sobre isso quando um terceiro indivíduo se apresenta a eles no caminho e começa a conversar, pergunta sobre o que eles estão falando, e eles mencionam: você é o único peregrino de Jerusalém que não ficou sabendo o que aconteceu lá nesse fim de semana? Nós achávamos que Jesus era o Messias, entretanto ele foi morto e a gente está aqui desolado por conta disso. E então vem esse texto, Jesus, começando pela lei de Moisés, profetas e salmos, ele vai explicar o que a seu respeito estavam escritos naquelas escrituras. E é interessante que quando eles estão chegando em Emaús, Jesus faz como se fosse embora, eles o convidam, insistem com ele para que ele entre. Quando eles entram em casa, Jesus toma a dianteira para poder agradecer pela comida. Quando ele vai partir o pão, eles reconhecem que era Jesus. E Jesus vai pedir para que eles voltem a Jerusalém e contem aos discípulos o que havia acontecido. Enquanto eles estão voltando, eles dizem: enquanto ele falava, não nos ardia o coração com aquilo que ele dizia, com aquilo que era a mensagem que ele estava trazendo para a gente. E isso é interessante, porque Jesus vai usar o seguinte conteúdo. Ele poderia ter usado uma nova revelação naquele momento, mas ele vai usar o que estava escrito na lei de Moisés, aqui especificamente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Também nos profetas. Os profetas eram considerados os escritos tanto dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento, como também os livros históricos. E os salmos. Os salmos eram uma divisão que aparecia naquela época, que compreendia o livro dos Salmos e também, muito provavelmente, alguns dos livros de poesia e sabedoria que havia no contexto do Antigo Testamento, aquele mesmo que nós temos hoje.
Quando você pensa a respeito disso, você vai entender que os salmos, eles estão em pé de igualdade com os livros proféticos e ao mesmo tempo com o Pentateuco. Algumas pessoas olham para o livro dos Salmos e acham que não vamos gastar muito tempo com eles, são apenas canções, e realmente são músicas que eram cantadas pelas pessoas, músicas tão antigas, como mencionei no livro de ontem, como o Salmo 90, que provavelmente é o salmo mais antigo, escrito por Moisés enquanto ainda apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, lá na península do Sinai. Então ele está olhando para aquelas montanhas, imagina essa cena, olhando para aquelas montanhas, ele vai dizer, é, de eternidade em eternidade, tu és Deus, Senhor. E aí ele começa a mencionar as montanhas, a idade das coisas que ele vai vendo à sua volta. Ele vai dizendo, e nós somos como uma relva verde que cresce de manhã e de tarde já murcha. Nossos anos são míseros, 80 e poucos anos para aqueles que têm sorte, o restante é câncer e enfado. Ele vai dizer, de eternidade em eternidade, tu és Deus, Senhor. Como podemos contar os seus dias? Um salmo maravilhoso. E salmos como os salmos que foram escritos durante o período pós-exílico da Babilônia. Estamos falando aqui da época de Esdras e Neemias. Então, os primeiros salmos, pelo menos em bloco, teriam sido escritos no início do período da monarquia, pelo próprio Davi, e os últimos teriam sido escritos na época de Esdras e Neemias. É bem verdade que ainda temos que mencionar que o primeiro dos salmos, que foi escrito por Moisés, Salmo 90, foi escrito pelo menos enquanto ele estava lá no deserto de Midian, no deserto ali junto da Península do Sinai. Portanto, estamos falando de salmos que foram escritos por pessoas tremendas. Eram músicas cantadas por aqueles que estavam naquele tempo com temas muito diferentes. Estamos falando de salmos de imprecação, salmos de louvor, salmos que exaltam Deus como Criador, salmos... Enfim, a temática é muito variada. A gente vai ter a oportunidade de poder estudar sobre isso durante a semana. Mas a Bíblia vai deixar claro para a gente que o livro dos Salmos ele está em pé de igualdade com qualquer outro livro da Bíblia. É tão importante como o livro de Gênesis ou o livro do Apocalipse, é tão importante quanto a carta aos Romanos, ou quem sabe o livro de Isaías ou o livro de Jeremias. É um texto de suma importância. Talvez por isso mesmo os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citaram com tanta abundância o livro dos Salmos. Entre os livros mais citados no Novo Testamento, você vai encontrar o livro dos Salmos e o livro de Isaías. Na sequência, você vai encontrar Zacarias também, principalmente por causa da grande quantidade de profecias messiânicas que vão aparecer dentro desses mesmos livros. Os Salmos eles foram escritos em forma de poesia hebraica por diferentes autores do Antigo Israel. Portanto, eles refletem o seu mundo em particular, por mais universais que sejam as suas mensagens. Aceitar os Salmos como a palavra de Deus e prestar muita atenção às características poéticas, bem como ao contexto histórico, teológico e litúrgico, é fundamental para a compreensão da sua mensagem, que alcança milhares de pessoas até o nosso tempo. A autora já começa o estudo de hoje com esse parágrafo, mencionando aqui a grande relevância desse mesmo texto. Foram escritos por pessoas diferentes, em contextos históricos diferentes, mas eles continuam chegando ao nosso coração. Como nós vamos ter a oportunidade de poder entender durante o estudo que faremos nessa semana. Vai valer muito a pena. Eu quero terminar orando junto com você, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e ao mesmo tempo colocando cada um dos pedidos que eu tenho certeza que vocês têm. Muitos deles têm sido enviados para o nosso canal, continuem a enviar. Eu sempre gasto ali algum tempo para poder ler ali e orar pelos estudos ou pelos pedidos que são feitos, e eu acredito que muitas pessoas também o fazem. Vejo ali uma grande quantidade de pessoas dizendo, estou orando por você, estou orando por você. Isso faz uma diferença tão grande. Quero, inclusive, aproveitar no começo desse trimestre para poder entender quem você é. Eu quero te fazer um pedido todo especial. No comentário desse mesmo vídeo, coloca o teu nome, a cidade aonde você mora
local onde você mora, para podermos saber quem são as pessoas que estão aí do outro lado. Pode ser? Ore comigo então agora. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que o Senhor sempre se preocupou conosco, em todas as circunstâncias. Quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando estamos em angústia. E todos esses sentimentos foram registrados nos Salmos. Ajuda-nos a sermos edificados através do estudo deles. Nesse momento, colocamos diante do Senhor cada pedido enviado para cá, para a nossa comunidade de oração, e ao mesmo tempo pelos nossos amigos, Pai, que de lugares diferentes do Brasil e do mundo estudam junto conosco. Coloco cada pedido nas suas mãos, clamando, responda de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição da Escola Sabatina com o tema Salmos na Adoração do Antigo Israel. Eu estudo a lição e você?